tirania de aço. Capítulo 9. O salário de um dia justo. Por um dia justo de trabalho. Depois de um dia de trabalho duro, Berengário sentou-se ao lado do pobre fazendeiro conhecido como Gunther e compartilhou um odre com o homem enquanto ele enxugava o suor da testa com a manga de seu gibão luxuoso. Enquanto os dois se reidratavam, Berengário de repente lembrou-se do motivo mais importante para entrar nos campos. Por mais importante que fosse o avanço da tecnologia agrícola das terras de sua família, havia uma questão que realmente o mantinha acordado à noite. Ei Gunther, você tem cerca de meio quilo de banha que eu possa comprar de você? Isso mesmo, banha. Por mais importante que fosse o avanço do sistema agrícola da terra de sua família, era um processo que levaria muitos anos, possivelmente até décadas, para se concretizar de verdade. No momento, ele precisava desesperadamente de banha para criar pomada para que pudesse ficar com a aparência que desejava. Quero dizer, claro, a família dele provavelmente tinha banha na cozinha, mas os cozinheiros eram terrivelmente mesquinhos com os recursos que ele podia usar por capricho. Se continuasse estocando banha, mais cedo ou mais tarde, teria de explicar ao pai que a estava usando para criar o gel de cabelo primitivo. Apenas uma vez ele usou o resíduo gorduroso de sua sujeira natural para arrumar o cabelo, e imediatamente se arrependeu. O dia inteiro, ele se sentia enojado sabendo que o suor e a sujeira produzidos por seu corpo eram usados para pentear seu cabelo, era simplesmente insalubre. Após o primeiro dia de sua transmigração, ele optou por nunca mais recorrer a hábitos tão imundos. Assim, desde então, ele dividia o cabelo e achava que não combinava com aquele rosto bonito que adquirira. Gunther teve dificuldade em acreditar no comportamento desse jovem lord, mesmo agora, depois de ajudar um camponês humilde como ele a arar e semear seus campos durante todo o dia. O filho do barão estava pedindo para comprar banha dele em vez de confiscá-la. Milord, toda essa terra pertence à sua família, tudo o que eu produzo pertence a... Antes que Gunther pudesse terminar seu pensamento, Berengário ergueu a mão e o cortou. Com uma expressão digna, Berengário sorriu para Gunther e pregou sua ideologia. Acredito firmemente no ditado, um salário justo por um dia de trabalho justo. Diga-me quanto acha que vale a banha que tanto esforçou para produzir e eu pagarei. Gunther fitou Berengário com ar de espanto. Ele nunca havia conhecido um nobre tão esclarecido antes, mas o que Berengário disse em seguida foi como um sonho tornado realidade para um camponês humilde como ele. Um dia, quando eu governar essas terras, pagarei a cada homem o valor de seu trabalho, independentemente da classe em que nasceram. Essa uma pequena lágrima se formou nos olhos de Gunther ao ouvir as palavras agradáveis de Berengário. Se este fosse um nobre comum, ele nunca acreditaria em uma declaração tão ultrajante. No entanto, Berengário, um homem de evidente fragilidade física e de origem nobre, tinha estado lado a lado com ele, ajudando-o a arar e a semear os seus campos para que juntos pudessem introduzir um novo sistema de rotação de culturas. O nobre descendente fez isso sem exigir nada em troca. Depois de considerar por algum tempo a oferta de Berengário, levantou 3 dedos. 3 pfennigs. Berengário achou que era um preço justo como tal, enfiou a mão no gibão e tirou uma pequena bolsa que continha uma bolsa de pequenas moedas brancas. Ele pegou 3 das pequenas moedas com os dedos e as tirou da bolsa, entregando-as a Gunther com um sorriso no rosto. Gunther, por outro lado, olhava loucamente para as 3 moedas brancas. Quando foi dito 3 pfennigs, ele se referiu aos pfennigs de cobre, não aos brancos, que continham pelo menos 50% de prata na mistura metálica. Estes valiam muito mais do que ele havia pedido. Depois de olhar para Berengário como um idiota por alguns momentos, ele finalmente se recuperou de seu torpor e os devolveu ao jovem senhor. Milord, quando eu disse 3 pfennigs, eu estava me referindo aos cobres, não aos brancos. Berengário olhou para Gunther com uma expressão de confusão no rosto. Em todas as suas memórias, o jovem nobre só havia encontrado os pfennigs brancos. Ele não sabia que existia uma moeda separada com o mesmo nome que valia muito menos. Depois de ouvir que tal coisa existia, Berengário não pôde deixar de se sentir descontente. Ele não podia acreditar que a moeda usada nesta sociedade era primitiva. Ele investigaria isso imediatamente e desenvolveria um plano para refazer a moeda usada nesta sociedade feudal. Ele jurou que mesmo que tivesse que criar sua própria moeda, consertaria esse sistema retrógrado que Kufstein usava atualmente. Felizmente para ele, isso estaria ao seu alcance como barão de Kufstein quando sucedesse seu pai. Assim como durante a linha do tempo de sua vida anterior, em algum momento do século XII,
O rei alemão não foi mais capaz de impor a insígnia de cunhar moedas. Assim, o processo de cunhagem caiu para a autoridade de cada cidade e senhor local. O valor de uma moeda de um baronato pode valer mais ou menos do que o valor de outro. Era realmente um sistema enlouquecedor. No entanto, se você pensava que o reino da Alemanha era uma bagunça, então o Sacro Império Romano como um todo era muito pior. Não havia moeda uniforme em todo o seu território. Enquanto o reino da Alemanha e seus domínios usavam o Pfennig, ou penny como seria traduzido para o inglês moderno como a moeda mais comum, o mesmo não poderia ser dito sobre os outros reinos que o império compunha. Embora ele possa ser um barão, no mínimo, ele poderia simplificar a cunhagem cunhada em seu território quando chegou ao poder. No entanto, por enquanto, ele tinha que suportar a estupidez de um sistema tão tolo. Depois de pensar bem, Berengar dobrou a mão de Gunther, que segurava os 3 pfennigs, e sorriu. 3 pfennigs são 3 pfennigs no que me diz respeito. Quando eu chegar ao poder, cunharei uma nova moeda, feita de ouro maciço e prata para que seu valor seja absoluto. Não demorou muito para Berengar apresentar um novo sistema, afinal, ele tinha as memórias de sua vida passada e, eventualmente, a Alemanha se ajeitou e cunhou pfennigs e marcas. As marcas eram feitas de ouro, enquanto os pfennigs eram feitos de vários materiais e acabaram perdendo seu valor quase inteiramente. No entanto, ele não seria tolo o suficiente para comprometer a integridade de sua moeda. Como tal, ele prometeu fazer todos os pfennigs feitos de prata e todas as marcas feitas de ouro. Em uma época como esta, com uma população tão pequena, tal sistema monetário funcionaria bem internamente no comércio com outras regiões. Gunther acabou aceitando o preço excessivo e entregou a banha em uma jarra de cerâmica a Berengário. Ele não podia deixar de ficar curioso para saber por que Berengário precisava de meio quilo de banha quando a cozinha de sua família estaria cheia dela. Mais uma vez, Gunther expressou seus pensamentos em voz alta, embora desta vez, quando percebeu o que havia feito, apenas se encolheu ligeiramente ao perceber o caráter de Berengário neste momento. Depois que seu instinto se apoderou, ele pôde ouvir Berengar rir dele. Você saberá quando me ver novamente. Com isso, Berengário colocou a jarra em um dos alforjes de seu cavalo e pulou sobre ela enquanto se despedia de Gunther com um aceno. Eu vou vê-lo novamente em breve, meu amigo, mas por enquanto, eu preciso me retirar para a noite. Depois disso, Berengário deu um tapa com as esporas no torso do primoroso corcel e partiu em direção aos portões do castelo. Quando chegou aos portões, o lindo pôr do sol alaranjado que enchia o céu já havia começado a desvanecer-se, junto com a luz do dia. Sua primeira tarefa era tomar um banho o mais rápido possível. No entanto, na entrada, ele foi imediatamente recebido por sua irmãzinha Henrietta, que pulou em seus braços e enxugou o rosto contra seu torso suado. Uma mancha de sujeira e fuligem apareceu no rosto da jovem quando ela olhou para seu irmão em seus braços, fazendo beicinho ao fazê-lo. Você está atrasado. E sujo, ela disse friamente enquanto olhava punhais para Berengário. Não era comum ele chegar em casa não tão tarde. Não só ele raramente saía das muralhas do castelo, como nunca havia retornado em uma condição tão lamentável antes. Ela só podia imaginar em que problemas ele tinha se metido. Berengário riu enquanto acariciava a cabeça da jovem. Eu aprecio que você esteja se preocupando comigo, mas eu estou bem. Eu só tinha alguns negócios para cuidar. Henrietta olhou para o que Berengário estava segurando, e seus olhos se encheram de curiosidade. O que é isso? Ela exclamou, enquanto apontava para a jarra de cerâmica em suas mãos. Berengário ficou mais do que feliz em responder sua curiosa irmãzinha banha. A jovem tocou os lábios com o dedo com um olhar interrogativo. Ela não tinha ouvido a palavra antes e estava curiosa para saber o que significava. Banha. Berengário sorriu com um sorriso diabólico. Ele decidiu provocar a pequena lola e gordura de porco. Imediatamente o rosto bonito de Henrietta se contorceu quando ela se afastou de seu irmão com uma expressão abominável. Se ela chorou enquanto fugia de seu precioso irmão mais velho. Enquanto ela fugia, Berengário riu a ponto de quase cair de joelhos. A expressão da garotinha era muito fofa. De repente, ele se lembrou que o rosto dela tinha uma mancha de sujeira e gritou para a irmã do outro lado do corredor. Henrietta, tome um banho. Você tem sujeira no rosto. Assim Berengário teve que esperar um pouco mais pelo banho noturno. Afinal, ele estava bem em deixar sua querida irmãzinha tomar banho primeiro. Enquanto caminhava de volta para seu quarto, não pôde deixar de sentir um olhar atento sobre ele.
Ele tinha certeza de que estava sendo espionado, mas se recusou a revelá-lo, pois isso só causaria mais problemas. Assim, Berengário voltou discretamente para seu quarto, sem nunca alertar o espião de que estava ciente da presença. Depois de chegar ao santuário de seu quarto, Berengário soltou um profundo suspiro de alívio. Ele teria que ser mais cauteloso daqui para frente. Parece que Lambert colocou espiões sobre ele para observar suas ações. Não demoraria muito para que aquele pequeno bastardo tentasse assassiná-lo novamente. Berengário recusou-se a morrer tão rapidamente depois de reencarnar. Se Lambert quisesse lançar espiões sobre ele, tudo bem, dois poderiam jogar esse jogo. Lenta mas seguramente, Berengário estava conquistando os corações do povo comum, e eles eram a maior força de espionagem em potencial do mundo. Afinal, nenhum único nobre esperaria que o campesinato relatasse suas atividades a outra pessoa. Pouco depois do evento, Berengar tomou seu banho noturno e mais uma vez aconchegou Henrietta, que agora estava limpa como um assobio. Depois de contar a ela uma história sobre os heróis da história de sua vida anterior, ele voltou para seu próprio quarto, onde trancou a porta atrás de si e trancou as janelas. No entanto, ele decidiu deixar as cortinas abertas, o que permitiu que a luz da lua cheia brilhasse sobre seu corpo adormecido como um anjo da guarda vigiando-o. Tirania de Aço Capítulo 10 Uma surra verbal. Quando a luz da aurora brilhou sobre o rosto régia de Berengário, ele acordou pacificamente. Embora seu corpo estivesse todo dolorido das atividades do dia anterior, ele ainda conseguiu se arrastar para fora da cama. Se ele continuasse se esforçando, assim, seu corpo poderia ceder antes que ele pudesse se curar de sua enfermidade natural. Assim, ele decidiu tirar um dia de folga do exercício excessivo. Em vez disso, passou a madrugada convertendo o pote de banho que recebeu de Gunther na pomada que tanto desejara. Usando uma receita caseira, que ele utilizou extensivamente em sua vida anterior, Berengar finalmente teve sucesso em sua empreitada. Seu próximo curso de ação foi tomar seu banho matinal, que foi um pouco mais cedo do que o habitual. Depois, ele colocou os dedos na substância parecida com cera e alisou o cabelo para trás com ela. Depois de pentear cuidadosamente o cabelo, olhou-se no espelho do banheiro. Além de seu corpo magro e frágil, ele parecia muito majestoso com o novo penteado. Sua tentativa anterior de usar resíduos de gordura do banho para modelar seu cabelo terminou desastrosamente. Cheirava mal, não parava de cair fora do lugar e não satisfazia minimamente as condições excessivas de Berengário. No entanto, depois de inventar com sucesso a pomada, sua aparência já requintada melhorou ainda mais. Ele ficou surpreso com o quanto seu corpo atual era mais bonito do que em sua vida anterior. O cabelo, louro dourado, que agora brilhava à luz do amanhecer, os olhos profundos de safira, que pareciam ter sido esculpidos em pedra preciosa, e a pele branca leitosa que toda garota sonhava em combinar perfeitamente em uma aparência principesca adequada à sua nobre herança. A única vantagem que sua aparência anterior tinha sobre a atual era que tinha um corpo forte e em forma. No entanto, essas coisas poderiam naturalmente ser melhoradas ao longo do tempo, e ele não tinha pressa em impressionar as mulheres desta época. Ele tinha muitas coisas para realizar antes mesmo de pensar em se casar, além dos únicos membros do sexo oposto que lhe era remotamente próximo de sua irmãzinha e sua mãe. No mínimo, ele teria que ser apresentado a uma mulher adequada antes ele poderia até tentar cortejá-la. Depois de modelar sua aparência e se olhar no espelho, Berengário se deu ao trabalho de vestir um opulento gibã preto, com forro dourado, além de um par de meias igualmente luxuoso e um par de sapatos de couro preto. Ele suspirou pesadamente enquanto se olhava no espelho uma última vez. Sua família realmente desperdiçou muito dinheiro em manter as aparências. Depois de vestir seu traje, ele saiu do banho e instintivamente foi para a sala de jantar. Ele estava bem adiantado para os padrões de sua rotina recente, assim, ele pegou sua família desprevenida ao chegar à sala de jantar, onde todos estavam sentados, mantendo uma conversa educada enquanto esperavam sua chegada. Ao entrar na sala de jantar, sua família olhou para ele com expressões chocadas. Eles não esperavam que ele tivesse uma aparência tão refinada. Até Lambert olhou para Berengário com inveja. Às vezes, era preciso uma mudança no penteado para revelar todo o potencial da aparência. Henrietta corou com o comportamento marcante de seu irmão e desviou o olhar, até sua mãe, a boca de Gisela, pendurou boquiaberta, que ela rapidamente cobriu com a mão. Segard olhou para seu filho e herdeiro com um olhar de aprovação paterna. Finalmente,
O menino que ele criou apreciou seu gosto pelas coisas boas da vida. No entanto, ele se perguntou como o pequeno inseto conseguiu arrumar seu cabelo de uma maneira tão imponente. Vendo as estranhas expressões de sua família, Berengário tocou seu rosto com a mão direita. O que é isso? Eu tenho algo no meu rosto. Em uníssono, os membros de sua família balançaram a cabeça em silêncio, com várias emoções em seus olhares desajeitados. Depois de confirmar que sua aparência estava arrumada, Berengar sentou-se à mesa em frente a Lambert e ergueu as mãos enquanto se preparava para a graça matinal. No entanto, sua família estava muito ocupada examinando a mudança na aparência para notar sua postura. Após alguns momentos de silêncio, Berengário olhou para o pai. Você não deseja dar graças esta manhã? Tendo as lembranças de Julien, Berengário era agora um ateu enrustido. No entanto, ele ainda se apresentava como um católico devoto porque sabia das consequências que um homem de ciência sofreria nesta era primitiva. Levaria décadas, mas talvez ele pudesse inaugurar a revolução científica um pouco mais cedo do que em sua própria linha do tempo, se trabalhasse duro para isso. Depois de sair do transe, seu pai começou a orar enquanto a família ouvia. Depois, a família começou a cavar em sua refeição. Enquanto cortava sua salsicha de porco com seus utensílios, Berengar ouviu Lambert relatando as atividades do dia anterior ao pai. Padre, você sabia que Berengário passou o dia inteiro arando os campos com um camponês ontem? O pai deles, que estava prestes a morder a salsicha, olhou para Berengário com uma expressão confusa no rosto. Você era um campo. Berengário não quis menosprezar o amigo que fizera no dia anterior para salvar a fama da nobreza, como tal. Ele não tinha vergonha em sua voz ao admitir a aventura de seu dia. Sim, pai, suponho que foi por isso que tirei o dia de folga do meu exercício matinal. Se esforçar demais terá efeitos negativos no corpo. Isso confundiu ainda mais seu pai, porque ele tiraria um tempo de sua agenda de exercícios para arar um campo. Ele não pôde deixar de perguntar sobre os detalhes. Alguma razão em particular? Lambert zombou de Berengário como se tivesse causado uma perda de favores a Berengário com seu pai. No entanto, as palavras que vieram a seguir o surpreenderam. Bem, veja, pai, eu tive essa brilhante ideia de melhorar a rotação de culturas, mas como você sabe, eu não sou agricultor, então procurei a opinião de um profissional sobre minha teoria. O homem acabou conhecendo muito bem seu ofício, e como discutimos a viabilidade disso, decidimos experimentá-lo, e eu sou um homem que dá o exemplo, então peguei um arado e comecei a trabalhar. Lambert zombou dessa resposta. Como Berengário poderia desenvolver uma nova inovação para a agricultura sozinho? Claramente, esta era uma fachada que seu irmão mais velho estava colocando para tirar vantagem da situação. Como tal, Lambert imediatamente questionou Berengar sobre sua chamada inovação. Ele pegaria seu irmão mais velho em sua mentira e revelaria a todos que Berengar era uma fraude. Um sorriso malicioso curvou-se nos lábios de Lambert enquanto pensava consigo mesmo. Irmão mais velho, você ainda é muito ingênuo para jogar esses jogos comigo. Depois disso, ele expressou suas preocupações em voz alta. Você diz que inventou uma inovação de rotação de culturas, e o que poderia ser? Berengar olhou friamente para Lambert mais uma vez, o que instintivamente fez o adolescente estremecer. Depois de encará-lo, Berengar zombou da impertinência da declaração de seu irmãozinho. Mesmo se eu descrevesse para você em grande detalhe, você não seria capaz de compreendê-lo. Você não tem uma mente para a agricultura, irmãozinho. Lambert ficou furioso com essa resposta. Ele não esperava que seu irmão mais velho atacasse seu ponto fraco. Era verdade que Lambert não sabia nada sobre agricultura, nem entendia de engenharia. Ele só tinha ouvido a expressão rotação de culturas antes. Ele não tinha a menor ideia de como funcionava. Isso não era responsabilidade de um descendente nobre como ele. Antes que pudesse responder às alegações de Berengário, Berengário já tinha tomado a iniciativa e dirigiu-se ao pai com um tom de grande respeito. Padre, se você deseja saber os detalhes, não vou esconder nada de você, mas temo que possa ser um desperdício de nosso tempo juntos como uma família, pois tenho certeza de que só aborreceria as crianças com as intrincadas detalhes da rotação de culturas. Lambert ficou furioso neste momento. Berengário o colocou seriamente na mesma categoria de Henrietta. Como se ele fosse uma criança pequena. Faltavam apenas alguns meses para completar 16 anos, o que faria dele um homem aos olhos de Deus e dos homens.
Apesar de seus protestos internos, o menino ainda não conseguiu falar, pois seu pai, Segad, concordou com os termos de Berengário. Você está certo, Berengário. Há assuntos mais importantes para discutir em família agora, por exemplo, como você conseguiu que seu cabelo ficasse assim. Lambert, que naquele momento havia enchido a boca com uma fatia de salsicha, quase engasgou ao ouvir as palavras de seu pai. Berengário também se surpreendeu com as palavras do pai. O velho barão realmente tinha um fascínio pela moda. Embora rapidamente, uma luz brilhou nos olhos de Berengário quando ele pensou nisso como uma oportunidade de coagir seu pai a se engajar na higiene adequada. Receio que não funcione para você, pai. Segad praticamente podia sentir seu desgosto ao ouvir tais palavras. Ele não sabia explicar por que, mas depois de olhar para a aparência digna de seu filho que era mais adequada à realeza, ele precisava saber como se tornar tão majestoso. Claro, ele involuntariamente caiu na armadilha de Berengário. Por que não? Um som de pânico entrou na voz de Segad quando ele praticamente se levantou da cabeceira da mesa depois de ouvir uma notícia tão terrível. Berengário, por outro lado, teve que evitar sorrir. Às vezes, era muito fácil manipular seu pai para fazer o que ele queria. É-se porque você não toma banho com frequência suficiente. Depois de ouvir as palavras de Berengário, a esperança surgiu no coração do velho barão. Se fosse o único problema, ele daria banho tanto quanto o filho, se fosse necessário. Ele não se importava se as pessoas zombassem dele por fazer isso, desde que ele pudesse ter o cabelo dourado brilhante de seu filho. Percebendo que seu pai havia agarrado completamente a isca, Berengário decidiu colocar o anzol e enrolar a captura. O produto que inventei para modelar meu cabelo dessa maneira só funciona em cabelos limpos, embora eu prometa a você, mesmo se você suar, com esta solução, seu cabelo ficará intacto como o meu. No entanto, você precisa limpá-lo novamente à noite. Isso era uma completa e absoluta besteira, mas se isso significava que ele poderia melhorar a higiene de outro membro de sua família, que assim fosse. Uma pequena mentira branca como essa nunca fez mal a ninguém. Quando o café da manhã terminou, toda a sua família, exceto Lambert, estava convencida dos valores da higiene adequada. O barão começara a elaborar planos para que toda a equipe de criados lavasse as mãos regularmente ao longo do dia. Berengário saiu da sala de jantar com um sorriso gigante no rosto. Ele estava a um passo de introduzir um senso de higiene moderna nas terras de sua família. Esperançosamente, esse estilo de vida limpo pegaria em breve. Ele não podia deixar de temer uma epidemia porque as pessoas eram ignorantes sobre doenças e sujeira. Por enquanto, isso era suficiente. Afinal, as pessoas que ele contatava regularmente seriam forçadas a praticar algum grau de higiene básica. Sua próxima parada foi visitar Gunther. Como membro da classe camponesa, o homem foi fundamental nos planos de Berengário de implementar o sistema de 4 campos em todas as fazendas do baronato de Kufstein. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances. Tenho